Uau! Eu não sei quanto a você, mas quando ouço esses tipos de louvores, meu coração fica bem aquecido. E as emoções vêm. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Louvor tem muito a ver também com o coração, né? Na verdade, quando você está louvando, você está se derramando na presença do Senhor. Você está começando a perceber que nem tudo acontece no campo da razão. Que há muitas coisas que têm muito a ver com o tamanho do Deus que a gente tem, com o sobrenatural desse Deus, esse Deus que opera no invisível e que nos vê de uma maneira secreta. E quando a gente fala de secreto aqui, eu estou falando desse Deus que conhece você mais do que você mesmo. Eu estou falando desse Deus que conhece o futuro, porque Ele já fez tudo. Ele já acabou suas obras. Da eternidade passada, Ele já preparou tudo, que nós não temos nem ideia, gente, do que vai vir amanhã para a gente, no nosso caminho, que vamos encarar, mas Ele já está lá. Ele já está naquele lugar em que Ele sabe qual o tempo e horário que Ele vai agir para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Nós não estamos falando aqui de um deusinho. Nós estamos falando de um Deus que na eternidade passada, Ele olha para frente e já terminou as obras. Ele vê o fim a partir do começo. Olha o tamanho do Deus que você tem. É um Deus que tudo que você está vendo, Ele já tinha preparado antes mesmo que existisse. Eu gosto muito de uma música que está aparecendo agora aí no mercado, de um grupo chamado Preto no Branco, que eles falam que ninguém explica a Deus. É difícil explicar a Deus, não dá para explicar. Embora algumas pessoas, elas tentam fazer isso. Eu estava conversando com o pastor da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha, a igreja que Martinho Lutero, ele pregou 2.000 mensagens. E eu tive o privilégio de sentar ali naquele banco de madeira, olhando aquele pastor, batizando um menino sírio. E ele disse, uma coisa aconteceu aqui nesse culto, que para mim foi algo pentecostal. Quando ele batizou o garoto, por aspersão, o povo bateu palma e ele falou, aquilo foi um ato pentecostal. E aí eu perguntei para ele, pastor, o que aconteceu com a igreja que ela perdeu esse fervor? Cadê aquele sentimento da reforma que conseguiu mudar o contexto da Europa? Que conseguiu fazer com que a sociedade pensasse de uma maneira muito mais justa, muito mais correta, sincera. Onde está aquele ardor daqueles homens? Hoje você passa na cidade de Wittenberg, as pessoas mal conhecem quem foi Martinho Lutero. E aí ele disse uma coisa interessante. A igreja perdeu o contato com a terceira pessoa da Trindade e racionalizou a fé. A gente tenta explicar o inexplicável. Nós estamos começando uma série aqui sobre oração. A oração, irmãos, ela vai trabalhar naquele campo que você e eu sabemos que ninguém explica. Essa música dizia assim, antes que o haja houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Você pode imaginar que só a tua oração, feita do coração, ela faz Deus se inclinar para ouvir você? Você pode dar um glória a Deus por isso? A gente não pode explicar Deus aqui. É difícil demais. Quem pode
Quem pode? Isaías 40 fala isso, né? Quem vai escrutinar a mente desse tremendo Deus que nós temos? E essa manhã eu gostaria de falar sobre o coração daquele que ora. Porque Deus, Ele está interessado em tudo que você faz. Mas Ele está interessado na motivação pela qual eu faço as coisas para Ele. Ele não quer aqui glória de homens. Ele não busca que você também tenha glória para si. Ele quer que você dê a glória total para Ele. Amém? E aí o texto que foi escolhido para nós começarmos essa série está em Mateus capítulo 6, versos de 1 a 7. Esse texto aqui é muito interessante porque é uma exortação de Cristo para aqueles que estão envolvidos tanto na área da beneficência, tanto na área da oração, como na área do jejum. Pessoas que estão envolvidas, que estão participando, porque Deus espera que todo crente participe dessas três coisas. Seja na beneficência, que é amar ao próximo, seja na oração e seja no jejum. E todas essas coisas, esses três aspectos da vida do cristão, têm a ver tanto com a sinagoga, com o templo, como tem a ver também com o público lá fora. E Deus está interessado que nós sejamos exemplos dessas três áreas na sociedade em que nós vivemos. Eu acabei de falar aqui do que a MI está fazendo. Eu acabei de falar aqui do que a nossa igreja está fazendo, nesse mundo todo. Nós não precisamos aqui pedir glórias e honras à Igreja Batista do Morumbi, porque nós apenas somos aqui instrumentos de Deus, todos nós juntos, nenhuma diferença entre eu e você, somos juntos aqueles que estão reproduzindo o coração desse Deus na sociedade. Estamos juntos, irmãos? Se você lá no seu trabalho, você lá na sua escola, eu aqui no meu ministério, os nossos pastores também, todos juntos, trabalhando para que a glória de Deus seja reconhecida na sociedade através das nossas atitudes e através do nosso comportamento. Olha só o que está escrito em Mateus capítulo 6, versos de 1 a 7. Guardai-vos de fazer a vossa esmola. E aqui a palavra que é usada no grego, ela dá essa intenção de esmola, de beneficência, de obras da justiça. E quando fala de obras da justiça aqui, tudo aquilo que você faz para o próximo. Então ele diz aqui, guardai-vos, em outras palavras, cuidai-vos, de fazer a vossa obra de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Parece que aqui o negócio é muito mais preto do que a gente pode ver. Essa coisa de fazer para se mostrar, essa coisa de fazer para que os outros reconheçam o meu nome. Isso aqui, essa semana eu estava vendo lá as discussões no Senado e vi o presidente do Senado dizendo para uma senadora: olha, nós aqui evitamos que você fosse indiciada. E houve uma comoção tremenda lá no Senado. Eu faço para que você também me reconheça. Eu faço para que eu tenha você na minha mão. Eu faço para que você me reconheça na hora que eu precisar. Eu quero que você saiba que eu também fiz para que você me dê o respeito que eu dei a você. O Senhor está falando disso. A recompensa aqui do vosso Pai não existe para esse caso. Quando nós fazemos para o reconhecimento pessoal. No verso 2 diz: quando, pois, deres esmolas, ou façam obras da justiça, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas. Aqui parece que Jesus está meio chateado.
Não parece isso? Eu creio que ele está vendo aquela hipocrisia que havia até dentro da sinagoga, quando os homens fazem das coisas de Deus motivo para ganhar lucro. Hipócritas. Nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados por homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Em outras palavras, o que havia aqui é que se você faz isso para reconhecimento, o galardão é que você vai ter um abraço. Obrigado, foi muito jóia você ter me ajudado, mas ficou aqui. Deus diz que não há galardão eterno para isso. Aquilo que a gente faz para receber qualquer honras, glórias, aqui, vai ficar só aqui. Quem tem que reconhecer aquilo que você faz é o Senhor. E o Senhor te galardoará publicamente. É Ele quem vai fazer você crescer. Você se lembra quando Abraão falou para Deus, eis-me aqui? Deus disse para ele, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e eu vou te fazer uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus estava dizendo para ele, que é Ele quem dá a glória para cada um de nós aqui. Na verdade, foi Ele quem criou a gente. É Ele quem tem o maior desejo de ver as tuas obras sendo proclamadas para a honra e glória do seu nome, e que o homem veja que vale a pena ser honesto, vale a pena andar com Deus, vale a pena você investir no teu caráter para ser igual à imagem, semelhança daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No verso 3 ele diz, mas quando deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E aí ele vai para a oração, no verso 5. E quando orares, e aí você vê, parece que tem a mesma conotação, porque a gente ora em público, como a gente ora também em secreto, nas sinagogas e publicamente. E aí ele está dando aqui um conselho, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Já viu quando aquelas pessoas fazem isso e fazem porque querem ser daquela forma eruditos, ou talvez os reconhecidos como os grandes homens, e de repente as pessoas começam a clamar e ele acredita que aquilo é verdade. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e aqui, irmãos, é algo muito especial, porque tem a ver com o coração. Quando você põe teu coração naquilo que você quer de Deus, você sabe que Deus está interessado porque você está sendo sincero ao orar no teu aposento, no escuro. Eu me lembro quando eu tinha minha esposa no hospital, em 2014, teve um dia que ela disse para mim, Humberto, prepara um velório bem alegre, puxando o ar. E eu vi que a coisa estava feia, fui para casa naquele dia muito triste, muito triste. E ali, deitado na minha cama sozinho com meu filho de 12 anos na época, e ele perguntando para mim, pai, a mamãe vai voltar? E aí você tem que responder com o teu coração. Naqueles momentos que você não tem resposta, por mais que tenha dinheiro, o teu dinheiro não vai responder nada. É você e Deus. Um pouco de raciocínio, pele e osso, e o poder de Deus. Ou você crê, ou você não crê. Aqui não vale o que somos, nesse momento não vale o que você tem,
Nesse momento, vale o teu coração naquilo que você crê, na fé que foi edificada por Deus na tua vida, naqueles pequenos passinhos que você dava e descobria que estava vulnerável e ia para a oração e Deus falava com você, ficou só isso. E você lá no escuro, no secreto do teu quarto, você pode derramar teu coração e só esperar em Deus. Estamos juntos, irmãos? Naquilo ali, você não vai ver essa arrogância de queremos, às vezes, só usar coisas memorizadas. Eu me lembro que a minha mãe sempre me dizia, filho, quando orar, você ora assim, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. E eu memorizei isso. Toda noite, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O Senhor está dizendo que quando você orar, evite as vãs repetições. Isso aqui não é uma reza. A oração tem a ver com o relacionamento de quem conhece o tremendo Deus que tem, que conhece o Abba Pai. Papai, fala comigo na minha dor, fala comigo no meu desespero. Senhor, tu conheces, até antes mesmo de você imaginar, falar com Deus, o Espírito Santo que está em você, já está interpretando as palavras que você não consegue sequer pronunciar. Ele já está falando com o Pai e dizendo que você precisa, querido. A oração, ela precisa ser feita com o coração. Isso aqui não tem nada a ver com instrução, aula. Não, isso é um relacionamento. Eu com meu Pai, que me conhece no escuro, no invisível. Esse Deus invisível, que vê tudo, Ele é capaz de, no invisível, para as outras pessoas, falar comigo de uma maneira muito pessoal. Eu queria trazer aqui alguns exemplos que aconteceram na história bíblica de homens que oraram com o coração, mulheres que oraram com o coração para você. Ezequias foi um desses homens. Em 2 Reis, capítulo 20, verso de 1 a 3, quando o profeta Isaías diz ao rei Ezequias que ele iria morrer, Ezequias reagiu a essa mensagem, irmãos, e ele se vira para o muro e se derrama em lágrimas. Naquele tempo, diz aí o texto, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Imagina, de repente chega lá alguém, pastor Samuel, pastor Ivanildo, eu não. E aí fala para você, olha, Deus está me dizendo aqui um negócio. Você está rindo, é? E aí, você só tem uma coisa, você tem todo o dinheiro, você tem toda a sabedoria, de repente você é até um médico, mas você pode se salvar? E tem horas na minha vida e na sua vida, queridos, que nós temos que reconhecer que se não é Deus do nosso lado, nós estamos perdidos. Essa é a diferença de quem tem Deus e o Espírito Santo na sua vida e aqueles que não têm a esperança que só Jesus pode dar. A diferença está aí. Você tem um Deus que você pode se trancar, chorar, se derramar. Aproveita, canta uns hinos como esse. E se você não é desses que se derrama na presença de Deus, eu te
eu te animaria a um dia entrar no teu quarto, se ajoelhar e dizer para Deus tudo aquilo que Ele precisa saber do teu coração. E se você não souber, fique lá. Fique lá, humilhado na presença de Deus, e deixa Deus colocar na tua boca aquilo que Ele quer que você fale, porque o Espírito Santo vai fazer isso. Essa é a obra sobrenatural de Deus nos momentos de deserto, da minha e da sua vida, nos momentos em que não há resposta. E no verso 3 aqui de 1 Reis, capítulo 20, diz aí: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Esse homem, ele relembra a Deus: Deus, eu tenho procurado andar nos teus caminhos. Deixa eu te perguntar essa manhã, você tem procurado andar nos caminhos do Senhor? Você tem procurado viver aquilo que Deus quer para a sua vida? Porque nessas horas da oração, esse homem, quando ele vai a Deus e diz para Ele: Senhor, eu acho que ele falou assim: Senhor, eu tenho procurado caminhar nos teus caminhos. Eu tenho feito um esforço tremendo para fazer isso. Mas eu acho que ele nem chegou a terminar a frase, a emoção já tinha tomado conta do seu coração e ele chorou amargamente. Amargamente. Isaías, de repente, vai de volta para esse homem e diz: olha, parece que Deus mudou de ideia aqui. Te deu mais 15 anos. Te deu mais 15 anos. E aquele homem, ele arrumou a sua casa como tinha que ser arrumada, se preparou para ver o pai e teve a oportunidade de viver mais 15 anos adorando ao Senhor. Sabe, irmãos, o que eu aprendo desses tipos de textos aqui é que Deus não quer orações de lábios. Deus não quer que a gente cante aqui coisas que a gente não esteja vendo na realidade. Deus quer que o nosso louvor venha do coração, que a nossa oração seja uma oração de quem está experimentando a grandeza desse Deus. E se você não está experimentando, pelo menos você reconhece que Deus é tudo, Ele é soberano, Ele faz o que quer, Ele vai dar a quem quiser. Ele é Senhor. E é interessante que muitas vezes a gente vem à igreja, mas vem somente sem coração, sem os lábios proferindo aquilo que Deus é, os atributos desse Deus maravilhoso. Irmãos, se não tem nada para você agradecer, agradeça pela sua vida, agradeça pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Agradeça pelo gozo que o Senhor tem dado à tua vida nos momentos mais difíceis. Agradeça por Ele estar contigo, porque a coisa poderia ser muito pior. Há um ditado que diz: não reclame pelas coisas que você quer e não tem, mas agradeças por não receberes o que mereces. O salário do pecado é a morte. Você teve garantido o teu nome no livro da vida. Amém? Só isso, irmãos, faria a gente passar aqui o dia inteiro adorando a Deus, orando ao Senhor com o coração. Ana também. Aqui tem um outro exemplo, Ana. 1 Samuel capítulo 1, verso 10 e verso 13. É um outro exemplo da história de Israel aqui. Ana se torna mãe do profeta Samuel. Ela ora com o coração. Diz aí no verso 10, e com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. Ela está orando com a alma amargurada. E no verso 13 diz: como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Já aconteceu de você só ficar pensando? No caso de Daniel também, eu me lembro de Daniel na história de Israel.
que quando ele sabe o que aconteceu com o povo de Deus, o muro foi derrubado, e de repente ele começa a orar, e o rei Artaxerxes chega para ele e diz: o que está havendo contigo? Por que teu rosto está entristecido? Parece que é dor do coração. Porque quando você está orando lá no escondido do teu quarto, porque lá é que a sinceridade está, e aí só você sabe o que você quer. E diz que essa mulher estava com os lábios só mexendo. Ela estava orando lá dentro do seu coração, assim como Daniel orava no seu coração. E o rei perguntou: o que você quer? Aí ele começa a agradecer a Deus. Ele começa a agradecer a Deus porque alcançou o objetivo de Deus para que ele reconstruísse aqueles muros. É interessante, a sua oração, irmãos, a oração desses homens, dessas mulheres, vinham do coração. A angústia mental fazia com que os lábios dessa mulher ficassem se movendo. E Deus olha para o coração dela e responde à sua necessidade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu sei que nem sempre eu estou amargurado, estou orando. Irmãos, eu quero orar pelo gozo da vida que Deus tem me dado, pelos anos que ainda faltam, para que Ele me leve, para que eu seja usado para a honra e glória do seu nome. Eu quero isso. Eu me lembro que naquele dia que estava orando em cima da minha cama com meu filho, e ele me faz aquela pergunta tão difícil de responder. Só Deus e o seu milagre podia fazer qualquer coisa por mim naquele momento. Irmãos, ainda que Deus tirasse a vida da minha esposa, Ele seria Deus. Mas eu me lembro naquela noite que nós dois ali, a gente clamava ao Senhor dizendo: Pai, se a vida dessa menina te agrada, se a minha vida te agrada, Senhor, dá para a gente um pouco mais de tempo juntos. No dia seguinte eu fui para o hospital, está ela lá com a enfermeira pintando os lábios dela. Eu falei: meu Deus, aquela oração de ontem foi rápida. E eu pude levar a Silvia para casa. Irmãos, aqui não tem nada de mais especial na minha vida ou na vida da Silvia, mas tem a ver com graça, tem a ver com Deus que olha para o coração da gente, tem a ver com Deus que Ele vê a tua motivação quando você vai orar. A tua motivação não é lucros, não é você ter coisas, a tua motivação é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, ou através da tua vida, ou através daqueles pelos quais você está orando. Deus quer fazer uma obra na nossa igreja, irmãos. Uma obra de avivamento. E esse avivamento só vai acontecer quando nós reconhecermos quem é que está no trono. Se Deus está no trono, Ele vai operar nessa igreja de uma maneira que nós não vamos saber explicar. Mas Ele vai fazer com que a nossa igreja se torne um ícone nessa sociedade. Sabe por quê? Porque tem pessoas que com o coração se aplicam a amar a Deus e amar o próximo. E ao fazer isso, Deus responde às tuas orações. Deus quer fazer coisas grandes e maravilhosas no nosso meio, irmãos. E eu estou orando para que Deus nos dê muitos milagres aqui. Muitos milagres. Porque se Ele fizer isso, a honra e glória vai ser dada a Ele. E Ele vai mostrar para cada um de nós aqui que Ele é capaz de usar o seu poder para transformar o destino de qualquer um de nós aqui. Esse é o Deus que nós temos. Esse é o Deus que nós precisamos buscar. Esse é o Deus que vai te levar e me levar, porque Ele está me preparando e te preparando para sermos maduros na fé. Oração tem a ver com fé. Oração tem a ver com elementos
que Deus está colocando em você, da sua palavra, que vai ser provado só nos momentos das duras crises, nos momentos em que teu joelho vai se dobrar, porque vai se dobrar, independente de quem somos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E eu posso fazer isso com o meu coração todo dia. Você pode se ajoelhar do lado da sua cama, entrega a tua família para Deus, entrega aquelas pessoas que Deus está colocando no teu caminho, aplica o teu coração, e Deus te recompensará publicamente. E aí eu vejo que Deus ele tem esse interesse também. Quando Abraão foi chamado, foi bem diferente daquilo que aconteceu no capítulo 11 de Gênesis, quando o povo dizia: ei, edifiquemos uma torre para nós, cujo cume toque no céu, edifiquemos um nome, que seja conhecido esse nome em toda a face da terra. E Deus confundiu a língua daquele povo, e vai e chama um homem e diz: eu farei de ti uma grande nação, eu estarei te abençoando, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você vê? É Deus quem quer fazer o teu nome conhecido. Você não precisa nem fazer esforço para isso, não precisa bater no peito e dizer: fui eu quem edifiquei. Deus vai edificar por um coração aplicado na sua palavra, por um coração que se esforça a andar com o Senhor. E pode ter certeza que um coração contrito, Deus ouvirá. Amém? Eu queria te animar a ser uma pessoa de oração, a se derramar na presença do Senhor, incessantemente. Não deixe que esses momentos passem, sabe? Que você acha que Deus nem vai olhar para você, porque você está com uma vida um pouco afastada do Senhor. Venha para Deus. Vai lá para o teu quarto escondido. Abre o teu coração para Ele. E vem logo. Vem logo. Porque Deus te ama muito. E Deus quer fazer de você um instrumento nas suas mãos. É para isso que Ele está trabalhando, esforçando, para que você, em todos esses caminhos e circunstâncias, possa conhecê-lo de uma maneira muito pessoal e íntima. Porque nós não estamos falando aqui de um relacionamento distante, mas de um relacionamento íntimo. Para nós brasileiros, conhecimento é informação. A gente vai para uma classe e recebe informação. Para o hebreu, conhecimento era intimidade. Eu tenho um relacionamento contigo, eu te conheço muito. Como eu conheço a minha esposa, e sei, e ela sabe as coisas que eu faço errado, e às vezes a gente briga por isso. Mas aí a gente resolve as coisas. Assim é com Deus. Deus conhece você. Deus sabe o que precisa entrar no eixo. Deus sabe todas as coisas. E quando Deus te mostrar, entra no quarto. Se quebra diante dele. E deixa ele falar. Amém? Que o quarto seja bem íntimo de você. Não procure aquelas orações eruditas. Uma vez eu estava numa reunião de oração, o camarada falou assim: ó Deus de Abraão, de Isaac, Jacó e de Humbertinho Aragão, para não dizer o nome dele. Se colocou como um patriarca, que recebe a promessa de Deus, só que não quer abençoar as famílias da terra, né? A coisa é receber. O crente que é imaturo, quando ele lê um texto como esse, sai da tua terra, da tua parentela, do lugar, da casa do seu pai, isso aí ele não quer. Isso aí ele não vai nem ler. Abençoarei, te darei um grande nome. Ó Senhor, me dá um grande nome. Abençoarei os que te abençoarem. É isso, Senhor, abençoa a minha família. Amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Oh Deus, amaldiçoa mesmo, bota fogo neles.
Aí o Senhor fala, em ti serão benditas todas as... Não, isso aí não. Não sou chamado. Quando você vai para o quarto, Deus traz à tua memória aquilo que está no seu coração. E de repente você está orando uma oração meio atravessada, que Deus nunca vai responder. E é lá no escuro do quarto, que a palavra de Deus vai vir tão clara na tua mente, que você vai até se arrepender da tua oração. E dizer, Senhor, que não seja a minha vontade, mas faz a tua. Deus quer fazer isso com a gente, irmãos. Porque tem coisas que Deus vai querer acertar só na oração contigo, porque é o teu momento íntimo com Deus. E Ele vai falar o que está no seu coração para o teu coração. Amém? Vamos orar? Eu quero chamar o meu colega, o Clauber, que venha. Nós vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque aqui não vale, Senhor, a minha fama e a fama dos meus irmãos. Aqui não vale o poder da erudição. Aqui não vale, Senhor, essas coisas, mas vale fazermos pensando em dar a glória para Ti, Senhor. Deus, que a motivação das nossas orações sejam agradar o Teu coração e às vezes nos quebrantarmos, Senhor, na Tua presença. Ó Deus, leva-nos aos nossos joelhos, para que possamos, Senhor, descobrir a Tua grandeza, Pai, como Rei e nós como súditos. Senhor, ajuda-nos a não determinar aquilo que queremos, mas pedir, Senhor, que a Tua vontade seja feita em nós e que a Tua igreja cresça, Senhor, em sabedoria e em verdade, para que possamos ser bênção na vida daqueles que estão na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso país e nesse mundo. Para a honra e glória do Senhor, nós te pedimos, Senhor, que Tu faças isso em nós, em nome de Jesus. Amém.